Fala galerinha, beleza? Bem-vindos aí a mais uma videoaula com o professor Beraldo. Para você que quer arrebentar nos estudos, vem comigo. Bora estudar, galera? E hoje a nossa aula é sobre histologia vegetal. Aquela mesmo que eu falei para vocês que teriam várias aulinhas. Hoje a gente vai estudar histologia vegetal dos tecidos adultos, tecidos de revestimento e tecidos de preenchimento especificamente, tá? Então, para a gente entender isso melhor, pessoal, vamos comigo nos slides para entender tudo isso que eu estou falando para vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre histologia vegetal, mais especificamente sobre os tecidos adultos, tá? A gente ainda não vai arrebentar com todos de uma vez, vamos ver eles por parte, tá? Bom, depois de muitas divisões e tudo mais, você tem a formação do que a gente chama de tecidos adultos ou então tecidos permanentes. E essas células, para se tornar tecidos adultos ou tecidos permanentes, elas precisam se diferenciar, elas precisam se transformar, chegar no momento onde ela é considerada um tecido adulto. Nós temos funções dos tecidos adultos, como função de revestimento, função de preenchimento, função de condução e função de sustentação. Dentro dessas quatro funções, eu tenho grupos de células e grupos de tecidos específicos para cada um deles, tá? Agora, nessa aulinha, a gente vai focar nos tecidos adultos de revestimento e nos tecidos adultos de preenchimento. Em um outro momento, a gente fala sobre os tecidos adultos de condução e os tecidos adultos de sustentação, certo? Então, falando sobre os tecidos adultos de revestimento, tá? Qual que é a característica dele? Primeiro, os tecidos adultos de revestimento eles são formados tanto por células vivas quanto por células mortas e têm a função principal de proteger o vegetal. Ponto. Essa é a função do tecido de revestimento, dar proteção ao vegetal. E lembrem disso, ele pode ser formado por células vivas ou então ele pode ser formado por células mortas. O primeiro tecido de revestimento que a gente vai ver é o tecido que a gente chama de epiderme, tá? Da onde que surgiu a epiderme? Primeiro, a epiderme foi surgida ela aparece no vegetal, né? A partir da diferenciação da protoderme, que nós vimos na aula que falava sobre tecidos embrionários, tudo bem? E é formado por células vivas, achatadas, aclorofiladas e unistratificadas. O que foi tudo isso que eu falei? Primeiro, formado por células vivas, são células que estão vivas, tá? Achatadas, certo? A célula de cima para baixo é achatada. Aclorofilada, quer dizer que essas células da epiderme não têm clorofila. E uniestratificadas, quer dizer que eu acompanho ali um extrato de distribuição da célula, certo? E dentro desse tecido epidérmico, nós temos a possível formação de algumas estruturas anexas, como tricomas, como acúlios, como papilas e como estômatos, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver cada um deles e quais são as suas características. Então, olhando aqui mais de perto, esse corte aqui de uma célula vegetal, tá? Então, a gente está olhando aqui um corte de uma folha, né? Não uma célula vegetal, e sim uma folha. A gente tem a parte de cima da folha e a parte de baixo da folha. Essas estruturas que estão abaixo da parte de cima da folha, que é esse primeiro conjunto de células mais clarinhas, a gente chama de epiderme. A mesma coisa aqui embaixo, também tecido epidérmico. Ambos, revestindo toda a estrutura foliar da planta, tá? O que está aqui no meio entre as duas epidermes, a gente chama de mesófilo, tá? E aqui dá para notar o sistema vascular. Mas não vamos focar para isso agora não, porque a gente não está falando de condução e sim falando de revestimento. Então aqui, revestindo a parte de cima da folha, uma epiderme superior, e revestindo a parte de baixo da folha, uma epiderme inferior, tá? Aqui embaixo também tem um estômato, que dá para ver muito bem. Esses estômatos, eles são encontrados na parte de baixo da folha e tem a função de fazer a troca gasosa do vegetal, tá? Liberar oxigênio, liberar gás carbônico ou absorver os mesmos gases para os processos de respiração e para os processos de fotossíntese, tá? Então aqui dá para a gente ver a epiderme revestindo uma folha. Mas como eu disse, o tecido epidérmico ele reveste a planta toda. E ele tem algumas características diferentes, tá? Aqui nós temos o tecido de revestimento que ocorre no caule, tá? Que é chamado de súber, é um tecido de revestimento
formado por células mortas. Olha que diferença. Agora a gente tem um tecido morto, um tecido formado por células mortas. E dentro desse tecido nós temos estruturas modificadas, como é o caso das lenticelas e dos retidomas. Tá? As lenticelas aqui mostradas nessa imagem, elas ajudam na troca de gases aqui no próprio vegetal, no próprio caule do vegetal, já que são rompimentos aqui do suber. Enquanto os retidomas são essas estruturas fininhas que revestem o caule dos vegetais. Por exemplo, nas jabuticabeiras, nas goiabeiras, você tem esses retidomas muito bem marcadinhos aqui. Tá? E isso é facilmente observado em um grupo específico dos vegetais. Tá? Então, o mesmo grupo aí que agrupa as jabuticabeiras, as goiabeiras, a gente vai olhar essas estruturas aqui. Tudo bem? Agora, falando sobre tecido de preenchimento. A gente tinha visto o tecido de revestimento, tá? Falando sobre o tecido de preenchimento. Todo tecido de preenchimento, ele é chamado de parênquima, tá? Esse parênquima é formado por células vivas e essas células têm variadas formas, tá? E a função principal do tecido de preenchimento é quando a planta tem alguma, por exemplo, lesão, ele faz a cicatrização dessas lesões, tá? E é um tecido que tem a capacidade de realizar divisões celulares. Aqui nessa imagem a gente tem uma observação muito mais próxima de um parênquima clorofiliano, tá? Você tem ali dentro do parênquima clorofiliano duas estruturas. Aqui em cima nós temos o parênquima palissádico, que é facilmente observado por essas células que estão todas justapostas aqui, uma bem do ladinho da outra. E aqui embaixo, como o próprio nome já diz, parênquima lacunoso, onde as células estão mais espalhadas e permitem a circulação de gases aqui nessa parte de baixo do vegetal. Tá? Aqui nós temos a abertura então de um estômato, ocorre a troca de gases, esses são permeados aqui pelo parênquima lacunoso, que é esse tecido de preenchimento, certo? Podem atingir até os feixes vasculares, aqui xilema e floema, e não ultrapassam essas estruturas superiores do vegetal. Por quê? O parênquima palissádico impede essa passagem e depois esses gases, por exemplo, o próprio vapor de água, esbarra na epiderme superior e também nessa camadinha fininha aqui que é chamada de cutícula, que tem a função primordial de impedir a desidratação foliar e impedir que a folha perca nutrientes desnecessariamente. Tá? Então, é uma camada serosa que impede que a planta desidrate por aquela região. Tá bom? Então, esses são os tecidos de preenchimento. Tá? Eles têm algumas variações. Lembra que a gente falou aqui no slide passado que o tecido de preenchimento eles são chamados de parênquimas? Eu tenho alguns tipos de parênquimas diferentes. Por exemplo, nós temos parênquimas que estão ligados à reserva de substâncias, como é o caso dos amiloplastos, que reservam amido, dos oleoplastos, que reservam óleos, e dos proteoplastos, que reservam gorduras. Esses três, amiloplasto, oleoplasto e proteoplasto, como são parênquimas de reserva, são encontrados em tecidos vegetais relacionados à reserva, como é o caso das sementes, que reservam nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Tá? Agora, nós temos os parênquimas aquíferos, que são aqueles que reservam água dentro das estruturas parenquimáticas, tá? Em estruturas chamadas de vacúolos, certo? E temos também aqueles parênquimas que reservam ar. São chamados também, às vezes, de aerênquimas, tá? Estruturas com espaços muito grandes para acumular ar. Por exemplo, nos parênquimas aquíferos, a gente tem muita disposição dos mesmos em plantas de ambientes muito áridos, para que elas armazenem água por mais tempo. E os parênquimas aeríferos são muito encontrados em plantas aquáticas que precisam flutuar. Então, o excesso de ar dentro dos parênquimas diminui a densidade do vegetal e permite que o mesmo flutue mais facilmente. Espero que você tenha entendido aí, pessoal, tudo que a gente falou sobre os tecidos adultos, né? A parte inicial aí sobre os tecidos adultos da planta, tudo bem? E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, pessoal. Espero que você tenha entendido tudo, espero que você tenha arrebentado aí nessa aula. Se por acaso não entendeu, dá uma voltada no vídeo, assiste de novo e estuda pra valer, galera.
Um abraço, até a próxima aula. Um abraço do professor Beraldo.